Nesse vídeo nós vamos contar a história da guerra entre a KZD e a Magic contra a Tadala, a Máfia e a FN. Qual dos lados está melhor? Como que as coisas estão acontecendo? Então se inscreve, ativa o sininho, comenta qual tipo de conteúdo você gostaria de assistir aqui no canal. Lembrando que esse é o BR 134. Então, o mundo começou no dia 26 de fevereiro, se eu não me engano, e no primeiro mês de mundo a gente tinha esse cenário aqui, galera. O lado Perdão, calma aí, tem que voltar aqui. Né? Tá bom? É 26 de fevereiro. O primeiro mês vai ser aqui, ó, 26 de março. Então, o cenário era esse aqui, galera. O lado da KZD e da Magic possuíam quase 1000 aldeias. E ao lado da Máfia, Tadala, algumas tribos talvez nem existissem naquela época, tá? Eles possuíam 501 aldeias. Então, o lado da KZD estava com uma vantagem de 427 aldeias contra o lado da Máfia ali, que tinha crescia menos. Então, um começo bem legal da KZD, eliminando a HIP, ganhando bastantes aldeias, recrutando jogadores da HIP que cresceram bastante, conseguiu fomentar essa vantagem. A Magic no começo crescia bem também, teve aquele pequeno golpe na máfia, recrutando o German Hood, pegou algumas aldeias e tal, então deu aquele crescimento, né? É, acabava que a KZD e a Magic no primeiro mês eram as tribos mais fortes do BR. A Magic era colocada como a segunda força, a KZD como a primeira. E ali a Máfia, a Tadala, a FN. A Tadala ainda não existia, né? Era a Dux, se eu não me engano. Mas a FN e a Máfia eram colocadas como quarta, terceira força. Essa é a história do começo do BR, tá? Na guerra, uma contra a outra, era um empate técnico, era 6 de um lado e 5 do outro. Só que aí avançamos mais um mês de jogo, né? Avançamos para abril. E aí, em abril, nós tínhamos o lado da KZD e da Magic crescendo 1000 aldeias a mais do que o lado inimigo. Essa parte de crescimento é de todas as aldeias nobladas no mapa, não é guerra, é aldeias nobladas. Aqui entra na conta as aldeias da TSN que foram recrutadas pela KZD. Então, a KZD organizou, pegou a TSN e tal, cresceu bastante e esse sprint foi 1000 aldeias a mais, né? Era um crescimento bem maior. Você ter, por exemplo, aqui você chega a ter 25% a mais de aldeias do que o seu inimigo, né? Talvez até 30% a mais. É quase 30% a mais. Então, é um número de aldeias consideráveis, né, a mais. E isso faz uma diferença. No lado da guerra, o lado da máfia, da FN, já mostravam resultados positivos. Eles cresciam, eles estavam com menos aldeias, mas eles conseguiam números melhores na guerra. Aqui pode-se alegar que alguns números estavam maquiados por questões de uma tribo ou outra, alguns minigolpes e tudo mais, mas já levava uma leve vantagem para o lado da máfia e da Tadala e da FN. Embora não estivessem acompanhando o ritmo de aldeias, eles estavam vencendo a guerra de certa forma. Né? E se a gente avançar mais um mês aqui, avançar para maio, né? Para maio, a gente tem né, algumas questões aqui. 10.000 aldeias, então caiu bastante a vantagem. Né? É importante salientar que aqui já houve alguns recrutos, então algumas tribos foram incorporadas na família da máfia, da Tadala e da FN. Se a KZD havia feito esse recrute antes, eles igualaram, fazendo um recrute depois de outras tribos lá em outros continentes e tal. E a guerra aqui começou a manter aquela questão de foi tendo um aumento. Era 70 aldeias a mais, aqui já mais 30. Então esse mês aqui, né, do mês 4 para o 5, foi o mês em que as guerras foram menos intensas, né? Mas foi um mês que teve bastante organização da FN da Tadala e da máfia para crescer. Conseguiram englobar novos jogadores, a diferença de aldeias caiu bastante, aqui já não tem uma vantagem, né? São 10.000 aldeias, e você acaba tendo as duas tribos com o mesmo nível de jogo. E aqui a gente acaba tendo, então, né, no mês de junho, esse cenário. Alguns adendos que a gente precisa fazer, tá? Aqui é um empate técnico, as duas tribos têm a mesma quantidade de aldeias. Se a gente for considerar que aqui tem as tribos principais de cada tribo, eu não coloquei as tribos satélites, porque eu não sei as de todas, e aí não ficaria justo.
mas coloquei só as principais. E aqui a gente tem, então, 639 aldeias de vantagem. Em um mês, aumentou bastante essa vantagem. É importante salientar duas coisas. A Lost não está nessa guerra. E a Lost, ela perdeu muitas aldeias. Ela foi destruída pela KZD. Então, de certa forma, a KZD e a Magic estavam focando mais na Lost. Né? As OPs estavam acontecendo mais na Lost do que na FN, na Tadala e na Máfia. Claro que em alguns pontos são regiões diferentes, mas, por exemplo, a Magic principal e a KZD, e a KZD, né, e uma das KZDs, elas estavam focadas na Magic, na Lost. E a Lost foi a primeira tribo a ser varrida do mapa. Então, tem mérito, na minha opinião, da KZD em derrubar a Lost, né? A Lost foi uma tribo que veio, cresceu muito e foi derrubada. Então, e não está contando nesses status de guerra. Então, tem operação de guerra, sim, tem capacidade desse lado também. Os números não contemplam aqui as perdas da Lost. Esses números estariam diferentes. Mas, assim, 639, mesmo se a Lost estivesse aqui, isso é um bom resultado. A Máfia, Tadala e FN conseguem bater de frente com uma tribo que é favorita, que é a KZD junto com a Magic. E a gente não pode esquecer que no primeiro e segundo mês todo mundo hypava muito de que essas tribos Tadala, FN e Máfia não aguentariam 2, 3 meses, até eu tinha essa opinião. Qualquer um falava isso. Agora é fácil falar, nossa, eles são respeitados, jogam bem, depois que eles provaram, né? E parabéns, merecem respeito mesmo. Eu acho que agora é o momento decisivo do BR. Eu ainda aposto todas as minhas fichas no lado da KZD e da Magic. Acho que vai ter uma organização mais tranquila agora com a queda da Lost. E agora a gente vai realmente ver, né? Porque operando em força total, a gente vai testar, né? Vai ser testado toda a capacidade da máfia, da Tadala e da FN. Daqui 1 mês e meio a gente pode ver os números, né? Daqui 2 meses a gente pode fazer uma análise para ver todos esses números. Mas não dá para tirar o mérito também do que tem feito o lado, né, oposto ao da KZD. Por que não dá para tirar o mérito? Porque eles têm alguns resultados muito bons, né? Por exemplo, no último mês aí, né? Só em 30 dias foram 500 aldeias, 522 aldeias de noblagem, né? Então é muita coisa, né? Na última semana foram 90, então essa vantagem vai sempre se mantendo. Agora, né? Sem a Lost, a KZD precisa dar uma resposta, né? Na minha opinião, porque sem a Lost aí, não dá para você continuar perdendo a guerra, né? Precisa organizar e começar a virar essa guerra. Nos últimos 3 meses aí, 640 aldeias de diferenças. Na última semana aqui, a gente tem, né, 90 aldeias de vantagem para o lado da máfia, da Tadala e da FN. Então, parabéns. Na guerra de curto prazo, eles estão tendo um resultado bem bom, assim, né? Em todo o BR, né? Quando eu falo guerra de curto prazo, é porque, na minha opinião, até na opinião, assim, pelo que eu conversei da galera da máfia, da FN, da Tadala, né, com alguns amigos, agora é o momento que vai separar, né, os homens dos meninos. A galera vai realmente mostrar a sua força aí. É um momento que a máfia, a FN e a Tadala já resolveram as questões internas e os canhões estão todos apontados para a KZD e Magic e vice-versa. Né? A KZD e a Magic resolveram as questões internas e os canhões estão apontados. Então agora é a trocação franca e daqui 1 mês e meio a gente vê o resultado. Qual que é a sua opinião sobre essa guerra? Para mim, o BR está equilibrado. Né? Eu, por uma questão de opinião, acho que daqui 2 meses a vantagem estará do lado da KZD e da Magic. Mas não me surpreenderia se a máfia, a Tadala e a FN estivessem com a vantagem. Não acho que é uma coisa óbvia que, nossa, eles têm obrigação, porque é muito mais tribo. A máfia, a Tadala e a FN já provaram que conseguem trocar de igual para igual. Se vai rolar alguma traição no meio do caminho que vai dificultar as coisas para algum dos lados, são cenas para os próximos capítulos. Qual que é a sua opinião? Quem que vence essa guerra? O que você acha sobre a minha análise? Comenta aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e fui!